Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Quem fala aqui com vocês é o Amagui. E bem, é o seguinte, no vídeo de hoje estou aqui na companhia do Digníssimo Dutra, onde eu e eles vamos falar aqui um pouco sobre a Microsoft estar aí indo cada vez mais uma abordagem na utilização de inteligências artificiais em seus jogos, aí jogos produzidos pela Xbox no caso. Então, da Microsoft diretamente para os jogos produzidos para o Xbox. E bom, o que está acontecendo? Sem muita relação, porque é bem interessante falar sobre o que está em volta, por todo essa inteligência artificial chamada de Muse, ou Muse, que se escreve basicamente com M-U-S-E. Esse é o nome dessa inteligência artificial. E bom, o que acontece, né? O que está acontecendo? A Microsoft ela está utilizando aí do estúdio de desenvolvimento de jogos, chamado de Ninja Theory. E a Ninja Theory, ela tem aí um jogo muito famoso, que é basicamente um multiplayer, lá estilo Valorant, Counter-Strike ou de outros jogos semelhantes, chamado de Bleeding Edge. Ele é um jogo multiplayer, basicamente, e a Microsoft fez aí uma parceria com a Ninja Theory de utilizar o jogo Bleeding Edge em seu modelo, né? Utilizar ali de todo o contexto do jogo, todo o conceito do jogo, tudo que faz parte desse jogo, chamado de Bleeding Edge, para treinar, para colocar todos esses dados dentro ali dessa inteligência artificial chamada de Muse. E para isso eles criaram ali o modelo deles, que toda IA ela tem um tipo de modelo, tem o Llama, tem o GPT, tem vários tipos de modelos de linguagem para cada tipo de inteligência artificiais. E o modelo de linguagem dessa IA chamada de Muse é basicamente de Road and Human Actual Model, ou como eles abreviam aqui de WHAM, WAM, podemos chamar assim de WAM. E aí, com esse modelo de linguagem que eles criaram para a Muse, essa IA chamada de Muse, eles estão fazendo basicamente o seguinte: diferentemente de outras IAs, que ainda não tem, né, uma IA específica para a criação e desenvolvimento de jogos, essa IA deles aqui, a Muse, ela faz um conceito bem interessante, que ela pega todo um environment, ou seja, todo o que está criado ali dentro do jogo, ou seja, modelos 3D, as texturas, o chão, os sprites, os objetos de todo o cenário de um jogo, todos os personagens 3D de um jogo, e a IA, quando ela vai ser utilizada pelos desenvolvedores dentro desse jogo, ele vai pegar um environment inteiro. Então todo aquele projeto, todo aquele trabalho, todo aquele jogo inteiro, a IA vai ser utilizada com base naquilo. Então, se uma cena ali, um jogo, uma gameplay, tem ali 3 personagens, 3 modelos 3D, ela vai utilizar aqueles 3 modelos 3D. Se tem objetos de lâmpada, mesa, cadeira, que também são objetos 3D, ela também vai utilizar eles quando você for utilizar IA, que é em base de prompt. Então ela vai utilizar todo o environment, todo o conceito, tudo que tá ali basicamente, todo o environment, como eles dizem aqui. Então a IA utiliza tudo daquilo com o objetivo do quê? Porque é o que eu falei, que ela é diferente das outras IAs, que ela tem um objetivo em específico, fazer um predict com base na forma que o jogador jogaria aquele jogo. E é interessante, eles chamam isso de predict, porque quando você utilizaria, né, essa IA no environment do seu jogo, digamos assim, do seu, né, para tentar dar uma explicada melhor, quando você vai utilizar ali a IA e vai pegar todo aquele cenário, todo aquele environment, digamos que, vamos pensar em um jogo de terror, por exemplo, onde tem ali o modelo 3D, vamos pensar um jogo de terror em terceira pessoa. Você tá em uma cena, uma sala fechada, e a ideia é ser um jogo de terror e tem um monstro ali que também é objeto 3D, tem todo o cenário, cadeiras mesmo. Aí você vai utilizar a IA nesse jogo de terror em 3D. Aí ela vai pegar o seu personagem, vai pegar os objetos em volta desse personagem, seja cadeira, mesa, vários outros objetos, quadro, vai também pegar ali o objeto de um modelo 3D do monstro, digamos, vamos imaginar que tem um monstro que perseguiria o personagem principal, o protagonista, que o jogador controla, e também vai pegar esse monstro e vai fazer todo o processo, com base no prompt que você vai colocar.
E ali vai ter o prompt. E aí você vai depender do que você vai pedir para ela fazer. Porque ela já vai pegar automaticamente todo o environment, todo o conceito ali do jogo. Só que aí vai depender do prompt que você vai instruir aquela IA a fazer. Porque o resto ela já pega automático. Então digamos que nesse jogo de terror, eu coloco lá no prompt, eu quero que você faça com que o monstro persiga o jogador, mas em último momento o jogador ele pega uma arma e atira no monstro. Eu poderia colocar no prompt dessa forma. E aí, automaticamente, a IA e o Muse, ela faz todo o processo, pega todos os objetos 3D dentro do jogo, todo o environment, todo o conceito, e com base no prompt que eu coloquei, ela vai jogar. E é isso daí. Ela vai simular uma jogatina dentro do jogo, utilizando todo aquele environment, todo aquele conceito já feito pelos desenvolvedores. E aí ela pega e faz, né, ou tenta fazer, né, porque amanhã é ainda em produção, em processo de desenvolvimento. Mas ela, em tese, né, em teoria, ela pega o prompt que você inseriu e vai jogar ali para você na tela. Ela vai simular a gameplay, basicamente. Ela vai pegar o personagem, vai andar, vai tal, 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 e ela vai pegar no final e pegar a arma e atirar no monstro. O monstro vai perseguir o prompt que eu inseri, utilizando todos os projetos, todos os objetos 3D dentro daquela cena, dentro daquela gameplay. E aí não fica, eles não explicam se colocar algo de fora, ele não funcionaria, eu tentaria simular algo do tipo, por exemplo, digamos que eu coloque um outro personagem ah, ah, naquela cena para fazer alguma coisa, mas não tem esse personagem, o que que a IA faria? E eu já não sei o que que poderia acontecer. Mas, em teoria, ele pega todo aquele environment, todos aqueles os objetos 3D, todo aquele projeto dentro do jogo que já está feito, já está produzido, e a IA cria uma gameplay em cima daquilo. Cria uma gameplay baseada no prompt que você pediu para ela fazer. E aí tem várias possibilidades, várias ramificações que é possível de fazer dentro dessa IA. Porque como ela vai simular uma gameplay com o que já está produzido, eu posso pedir várias coisas para ver como que poderia funcionar uma determinada gameplay. Se eu estivesse sem ideia, por exemplo, e né, no desenvolvimento de um jogo, em como eu poderia fazer para melhorar o game design, como eu poderia fazer para essa fase ficar mais complicada, para fazer essa fase ficar com mais terror, digamos assim, se for um jogo de terror, ou se for um jogo de plataforma, como que eu poderia fazer para ter mais plataformas mais interessantes, ou se o player, né, se o jogador vai conseguir fazer os pulos nessa plataforma de maneira interessante, se ele vai conseguir jogar bem e tal, e essa IA vai jogar o jogo para você, vai simular uma gameplay para você de determinada maneira, baseado no prompt que você inseriu, utilizando automaticamente todos os projetos 3D dentro do jogo, que já está ali com todo o conceito. E é interessante observar isso porque provavelmente já mostrou aí na tela para vocês o exemplo que eles utilizaram baseado no próprio Bleeding Edge, onde eles pediram para IA simular ali uma gameplay do Bleeding Edge, o jogo da Ninja Theory, que utilizou para treinar essa IA. E aí, tudo que tá aparecendo aí na tela, ele é IA jogando. Tudo isso daí é uma gameplay gravada com jogadores no multiplayer, não. Os personagens andando aí e atirando, virando a tela, ou coisa do tipo, isso é IA que fez, utilizando o que já está construído ali no jogo, utilizando todos os objetos 3D e tudo dentro do jogo, do environment. Então isso daí que está aparecendo na tela não é alguém que fez uma gameplay, a IA que fez isso, a IA que girou a câmera, a IA que está movimentando o personagem, a IA que está atirando e ao mesmo tempo está controlando os adversários. E tudo isso daí é a IA que está fazendo, para simular uma gameplay. E aí, a ideia disso daí é para desenvolvedores melhorar o game design dos jogos ou coisa do tipo, refinar, né? Refinar aí conceitos que às vezes não estão muito polidos e coisa do tipo, né? Para trazer mais benefícios no desenvolvimento de um jogo, né? Então é bem interessante observar isso daí. O que você acha que pode trazer de bom pro desenvolvimento de jogos daqui ou do outro? Porque quem sabe venha para desenvolvedores indies também, como a gente já mexeu com projetos de jogos semelhantes. Bom, Mago, cara, eu acredito que é um benefício, vamos dizer assim, já que até mesmo o próprio Elon Musk queria fazer a integração. Ó, ele queria fazer os jogos, todos os jogos com AI, né? Os dele. Mas, querendo ou não, esse projeto me lembrou muito o canal Universo Programado, que sem dúvidas, como ele criava os jogos lá, tipo, ele fez o jogo do estacionamento, fez o joguinho lá
dinossauro do Google e até mesmo um Flappy Birds. Ele fez esses jogos curtinhos e fez a seguinte ideia, né? Fazer IA jogar. Então, querendo ou não, se for pra você pensar bem, eu acredito, eu tenho quase certeza que vai ser maravilhoso pra questão de game design dos jogos. Não sei se vai ficar mais fácil, não sei se vai ficar mais difícil, porque não podemos deixar simplesmente assim, caraca, explodir a ideia de game design. O problema é que o que pode ser fácil pra mim pode ser difícil pra tu. Colocar uma IA pra jogar com várias mentes, acredito que ele vai fazer algo que vai ser muito simultâneo, mas que possa colocar 100 jogatinas, 100 players numa única jogatina. Provavelmente o cara vai morrer pulando num buraco, vai querer pular e vai cair, ou vai tentar ver. Você vai ter um benefício, querendo ou não, nessas partes se for um jogo de precisão, por exemplo. Geralmente, o jogador em jogo de precisão, eu falo por experiência própria, tá? Eu não sou muito fã de jogo de precisão, mas eu platinei alguns jogos de precisão. Eu tô pra platinar outro, mas eu tô dando um pouquinho mais de espaço aí, porque eu terminei Celeste agora de platinar ele, então eu não quero dar esse negócio. Mas jogo de precisão, se você não sabe, quando a gente desenvolve jogos, a gente coloca o quê? Existe a caixa de colisão. A caixa de colisão do player, você vai ter que deixar ela menor do que a arte do player. Porque o jogador vai achar que ele não tá sendo justo. Pô, não encostou no espinho. Mesmo que tenha encostado, entendeu? Tipo, mas aí a gente coloca, se é 40 por 40, só dando só um exemplo, a gente coloca 38, para que o espinho entre dentro do player. Pra aí ele ver, caraca, realmente caindo em espinho. Pra dar essa sensação. Tudo aí, querendo ou não. Papai, mas isso aí não é game design. Não é. Mas é questão de gameplay. E questão de gameplay acaba se tornando um pouco de game design. E é a mesma coisa quando você tá jogando um jogo que nem a tinta amarela, a famosa tinta amarela que o pessoal tá reclamando. Que os jogos hoje estão com um gráfico muito realista. Consequentemente, eles estão colocando tinta amarela nos jogos para facilitar. Beleza. Mas como que antigamente era? Ou até mesmo nos indies, se você for jogar muito jogo indie, uma parede que é quebrável, por exemplo, em jogos de Metroidvania, ou até mesmo jogos que permitem ter essa exploração um pouco mais livre e que você precisa quebrar alguma coisa para você poder entender o que é interativo e o que não é. Por exemplo, qual que é a diferença entre uma parede normal e uma parede que quebra? Geralmente uma parede que quebra, eles desenham com rachaduras e tudo mais, para ser algo um pouco mais visual. Isso aí, querendo ou não, é uma questão de game design muito bom. Um exemplo muito clássico de game design que eu vou utilizar aqui é o Mega Man X, o primeiro. Mega Man X. Você não tem como voltar para trás. Se você ir para trás, beleza, você sabe que não vai acontecer nada. Agora, se você for para frente, você vai encontrar um inimigo, tudo mais. Se você apertar o botão de C, você consegue atirar. Aprendeu a atirar. Por exemplo, a letra C. Eu só dando um exemplo. Você pode ir apertando C. Só que se você for jogar sem saber que o Mega Man carrega, se você não for algum jogo, você vai aprender. Até chegar no final, numa parte lá que você perde. Quando você perde, você entende que o inimigo ele consegue carregar. Aí você pensa, caraca, e se eu segurar a letra C? Tudo mais. São aspectos de gameplay que acabam mostrando pro jogador que você consegue ser. Se a IA tiver esse novo poder, vamos dizer assim, de implementar essas coisas e fazer o dev ele quebrar e sair dessa caixinha, vai ser maravilhoso. Isso falando num contexto um pouco mais simples, né? Claro. E dando um exemplo de jogos antigos. Antigos e que são ótimos até hoje. São um exemplo de game design. Agora, pensando assim, no sentido da IA mesmo. Se a gente pegar os jogos do universo programado mesmo, que ele mesmo codou, de exemplo, ele faz a IA aprender a jogar o jogo e tudo mais. Querendo ou não, ele consegue fazer
coisas interessantes. Assim como ele colocou lá no dinossaurozinho, que depois de um tempo, ele. Depois que ela já não perdia mais, o que ele colocou? Vamos colocar uma nova feature. O jogo atualizou. Agora você tem guarda-chuva. As primeiras partidas, ela não vai entender. Mas depois, ela domina o jogo de novo. Com uma velocidade com uma velocidade incrível, entendeu? De uma forma que você pensa, caraca, pô, não, não sabia que ela ia desenvolver dessa forma. A IA vai aprender. Assim como nós gostamos de sofrer em Souls-like, e depois de um tempo a gente aprende a matar o boss, depois de muito tempo jogando o jogo, a gente vai acabar entendendo e meio que fica no automático. Assim como andar de bicicleta, você nunca se esquece. Assim como, sei lá, muitos exemplos aí. Eu não tô com muitas ideias agora na cabeça pra bolar umas ideias de exemplo, mas andar de bicicleta. Assim você vai colocando, praticando aquilo muito tempo, quando menos você perceber já tá automático. Então, é igual em inglês. Se tu colocar todo dia o inglês na tua vida, um pouquinho, quando menos perceber, você já tá falando, já tá escutando, já tá escrevendo, já tá lendo. Então, tudo é questão de prática, tudo questão de colocar em praticidade. Com certeza, cara. E você comentou ali sobre a questão da tinta amarela, da tinta amarela e tal. É uma coisa que é feito no game design há anos, realmente. Eu vi que teve essa tretinha e essa. Não foi uma treta, né? Não teve ninguém tretando um com o outro, mas teve essa polêmica. Mas não é algo tão relevante assim, porque é feito não só com tintas amarelas. Tem outros tipos de maneiras pro game design que também serve da mesma maneira que a tinta amarela, que você comentou ali, por exemplo, de uma madeira, uma porta, uma parede, que ela fica destacada por ter meio que rachaduras nela. E aí o player, o jogador, ele já bate o olho ali e ele percebe que ele tem uma diferença e é para interagir com aquilo. É a mesma coisa que a tinta amarela. Só que eu acho que teve essa polêmicazinha justamente por conta da tinta amarela ter muito mais destaque, né? Aí dá pra concordar, dá pra justificar, porque realmente você tá jogando num jogo ali meio cinza, né? Com uma paleta de cores mais cinza, mais obscura, lá tipo Watch Dogs 1 ou um Alone in the Dark, ou esses jogos mais com uma paleta mais escura, mais dark. Aí do nada tem, ou o próprio Resident Evil 4, né? Aí você tá jogando ali e do nada tem uma tinta amarela no meio do jogo, que se destaca no meio de uma paleta mais obscura, mais dark. Aí dá pra justificar. Mas, de qualquer forma, é um tipo de game design realizado há anos, basicamente. Um outro exemplo que eu gostaria de utilizar, que é um jogo que eu joguei recentemente, que é o próprio Far Cry. É que no 5 eu não tô lembrando agora se tem. Mas no 3 e no 4, nem no 6, né? No 6 eu também não faço ideia. Mas no 3 e no 4, quando você tem determinados lugares para pular e escalar, tem lá umas cordas de penduradas nessas beiradas dessas pedras, ou lugares altos, que o game design, né, os desenvolvedores colocaram justamente por quesitos de game design, que aqueles são locais apropriados para o jogador pular, e automaticamente o personagem, o protagonista do jogo, ele já pega e escala automaticamente, para não precisar criar uma mecânica nova, a lá estilo Dying Light, onde você realiza parkour automaticamente em qualquer beirada, em qualquer lugar. E aí é todo um aspecto, né, de game design realizado. Mas aí voltando ao assunto principal da IA, seria interessante ver como ela interagiria com isso, né? Seria interessante os devs do Far Cry utilizar na game engine do Far Cry 3, colocar o personagem bem na frente dessas beiradas com essas cordas de penduradas e ver se a IA, quando a IA fosse jogar, como que ela reagiria, se ela identificaria esses aspectos de level design como a tinta amarela, como essas cordas penduradas do Far Cry, se ela iria para aqueles lugares, se ela perceberia, né, aqueles lugares que são lugares para serem interagidos. Seria realmente bem interessante. E é um tipo de tecnologia aí que vem realmente para revolucionar aí na parte de desenvolvimento de jogos. Cabe a nós agora esperar que também no comecinho vai levar aí um tempo, certamente, até vários outros estudos abordarem e adotarem, no caso.
o uso dessa ferramenta, né, dessa tecnologia. Sendo assim, espero que vocês tenham gostado. Agradeço pela sua audiência e até a próxima.